essa força, porque o Senhor é contigo. Ontem à noite nós tivemos culto de doutrina lá na nossa igreja e nós pregamos sobre o inferno, tema que muitas vezes tem sido esquecido, deixado de ser ensinado, deixa de ser ensinado, mas o inferno é real e existe. Então, não vou falar do inferno no dia que o dia que vir outra, quem sabe, né? Eu sempre, às vezes, tenho o costume de trazer uma mensagem para a nossa igreja. Quando venho para aqui, Deus acrescenta mais alguma coisa e eu prego essas mensagens. Louvar a Deus pela vida dos músicos, né? Estão aqui nessa noite. Deus abençoe vocês, todos os visitantes, todos os membros, congregados. Não sei por que vocês gostam das últimas cadeiras. Eu coloquei uma camisa tão bonita hoje, uma gravata tão bonita, de vai ver ele não ficar perto de mim. Mas eu acho que eles estão com medo de mim, não sei, a gente vai. Obrigado a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos. Eu estive ministrando essa palavra, uma palavra domingo sobre isso. Vamos aqui dar continuidade a mais um pouco daquilo que Deus tem para nos revelar. Romanos capítulo de número 5. Vamos ficar de pé um pouquinho, porque vamos ficar umas 2 horas sentados. Hoje, ontem à noite, conheci que a garganta já estava com a garganta rindo hoje, mas Deus vai nos dar graça. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Romanos é o 7º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Fica antes de Coríntios. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Podem sentar. Glória. Aleluia. Essa carta, quem a escreveu foi o apóstolo Paulo. Carta à igreja que ficava em Roma. Há uma linha de pensamentos de que quem fundou essa igreja, até hoje não é definido quem fundou a igreja em Roma. Alguém trabalha o ponto mais coerente, que no dia de Pentecostes, onde havia ali mais de 17 nações, havia também o povo de Roma, os romanos, e depois do dia de Pentecostes, essa linha acredita que esse povo vieram e fundaram a igreja em Roma. A data desta carta
fica entre 55 a 58, varia de cada linha de interpretação. O apóstolo Paulo, ele fez planos para ir para Roma, ele fez agenda para ir para Roma, mas ele não pôde chegar em Roma como ele queria. Ele chegou em Roma depois, preso, mas ele havia planejado que iria nesta igreja estar com os irmãos. Mas nós fazemos as nossas agendas, mas é Deus que faz elas serem executadas. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas Deus é quem executa os planos. Porém, os planos de Deus não são os nossos planos. E ele disse por intermédio do profeta Isaías: eu sei que pensamento eu tenho de vós. Então, veja como é interessante ver isso depois de mais de 2000 anos. Se Paulo tem ido a Roma, como ele planejou, pastor Júlio, nós não teríamos a carta aos Romanos. E só para via de conhecimento, 2 grandes homens da história do cristianismo se converteram a Cristo verdadeiramente depois que leram Romanos. Um deles foi Agostinho, chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, datado aí em 350 depois de Cristo. Agostinho teve uma experiência com Deus a ler a carta aos Romanos e desta forma se converteu ao cristianismo e tornou-se um dos maiores apologética filosófico da filosofia cristã. Depois de Agostinho, no século XVII, entre o século XVII, nós temos um grande ícone da história do protestantismo chamado Martinho Lutero, quando na Alemanha era um monge, era um grande homem estudioso e teve acesso à carta de Romano, e ele viu que lá estava escrito que o justo viverá pela fé. Então Lutero disse: o que a Igreja Católica está fazendo está errado, porque está dizendo que a salvação é por indulgência. A salvação é comprando naquele tempo tantas relíquias ou relíquias que haviam aparecido. Para que você talvez não fique muito frustrado, naquele tempo apareceu pedaços da cruz para se vender, leite do peito de Maria, e daí por diante muitas outras coisas. Martinho Lutero então chamou a igreja e convocou o clero e disse para eles que o que eles estavam ensinando ia contra os princípios bíblicos, porque a salvação não era por mérito do homem comprar, mas a salvação era dom de Deus, e era pela graça e pela fé que o homem alcançava a salvação. Glória a Deus. Sendo assim, o clero não aceitou, e Martinho Lutero pregou suas 95 teses, se não me falha a memória, no castelo de Gutenberg, na Alemanha. Dali começou a chamada Reforma Protestante. Martinho Lutero não queria rachar com a igreja, mas ele estava protestando contra tudo aquilo que a igreja estava fazendo contrário aos princípios bíblicos que Deus havia ordenado. Então, essa carta é uma das cartas mais belas que Paulo escreveu. No capítulo 1 dessa carta, Paulo começa mostrando a revelação de Deus aos homens e a inversão dos homens para com Deus. Paulo diz que os homens trocaram a verdade pela mentira, trocaram a criatura pelo Criador, trocaram o que era de forma natural por aquilo que não era natural. No capítulo 2,
o apóstolo começa a dizer que todos pecaram, tanto gentios como judeus, como os gregos. E ele diz que todos esses, e todo homem está debaixo da ira de Deus, porque pecaram. Não tem judeus, não tem grego, não tem gentio no contexto ali. Paulo diz: todos vocês estão no mesmo padrão de vida espiritualmente. E aí ele começa a levantar as suas teses da carta, chamando o seu público. Ele começa a falar da justificação pela fé, no capítulo 3. No capítulo 4 ele fala e mostra de forma sistemática que Abraão foi salvo não pelas obras, mas pela fé. No capítulo 5 ele agora começa a falar os frutos dessa justificação. E aí ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta paz é uma paz relacional. O homem havia sido separado de Deus por causa do pecado. E Deus, que é santo, que é luz e que não tem nenhuma comunhão com as trevas, o homem agora está separado. É isso que Paulo diz na sua carta, que todos nós pecamos e dependemos, precisamos, carecemos da glória de Deus. Mas o que é justificação? Justificação aqui é um ato declaratório de Deus. A justificação não é um processo como no caso da santificação. Há quem confunda santificação com justificação. A santificação, ela é um processo. A santificação, a justificação é um ato declaratório estabelecido por Deus. A justificação, ela é um ato legal porque foi Deus quem o declarar, quem chegou a declarar que nós somos justificados. Ó, Paulo aqui usa um trâmite jurídico da área civil, da área jurídica, forense. Por mais que temos o advogado de defesa, o advogado de acusação, o promotor, o júri, mas o único que pode dar a sentença é o juiz. Só o juiz que pode dar a sentença do julgamento. E uma vez que o juiz dá a sentença do julgamento, está declarada. Então quem nos declarou que estamos justificados não foi qualquer um. É por isso que Paulo diz, nessa mesma carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Será a altura? Será a profundidade? Será a tristeza? Será a alegria? Será a riqueza? Será a pobreza? Será a nudez? Será os anjos? Será os demônios? Tão certo estou que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Quem declarou que nós estamos justos foi Deus. Este é o ato sobre o qual a justiça de Deus está baseada em quê, pastor? Na cruz. Porque o homem é injusto e Deus é justo. Diga: o homem é injusto e Deus é justo. Então, pastor, Deus é justo, ele pode declarar o injusto justo? Não, porque isso fere a justiça de Deus. Ele, sendo justo, não pode declarar um injusto justo. Então Deus preparou todo o processo para justificar o injusto, e sendo assim, ele enviou e se fez carne e veio como o único justo. Aleluia.
Mas hoje vamos aprender o contrário que a gente aprendeu. A gente aprendemos que Jesus morreu injustamente. A gente aprendeu que Jesus morreu injustamente. Porque se Deus é justo, como é que Ele pode justificar o injusto e condenar o justo, que era Jesus? Olha aí, olha o nó. Eu estou falando isso aqui porque a gente tem que ler a Bíblia e pensar, buscar no Espírito que Ele nos revele as verdades. Vamos trabalhar aqui coerência. Como é que Deus é justo? Que justifica o injusto. E como é que Deus é justo? Que condena o injusto, que é Cristo. Olha aí, olha o perigo da salvação. Jesus não morreu injustamente. Não, pastor, não. Jesus morreu porque Ele era digno de morrer. Olha aí. Calma que eu vou explicar. Deus não poderia, Senhor Maestro, de forma nenhuma matar Jesus justo. E o que foi que houve? O que estava escrito pelo profeta Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu preciso fazer com que você compreenda isso de uma forma mais clara. É que Jesus pegou a minha, a sua, a nossa condenação, o pecado, e lançou sobre si. E aí Ele tornou-se digno de morte. E é por isso que a Bíblia diz que Ele se fez pecador, para que na sua morte nos justificasse diante de Deus. E é aí que Isaías diz que este homem é o mais miserável de todos os homens, e que não havia nele beleza nenhuma, porque ele estava carregado com o meu, com o seu, com o nosso pecado. Então nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos uma cédula que estava registrada a nossa dívida com Deus. Só que para o homem era impossível pagar. Então Deus vem, e João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus vem porque Deus não deve a ninguém, isso é verdadeiro. E Ele vem pagar a minha dívida e a tua dívida. E quando Ele veio, Ele disse: quem está devendo? Josinaldo. Quanto é o débito dele? X. Todo o débito da humanidade Deus assumiu na pessoa de Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que a carta ou a cédula que nos acusava, Cristo rasgou e pregou na cruz. E não devo nada para ninguém, e o próprio Deus paga Ele mesmo. Então aqui já começa a entender. Então Deus justificou um, porque o outro tomou sobre si a culpa do outro. Jesus veio e disse: eu quero assumir todo o débito da humanidade. Ora, se eu devo ao pastor Júnior e não tem como pagar, mas se Alderito tem o dinheiro e diz: eu quero pagar, juridicamente, florensemente, o pastor Júnior não me pode cobrar nada, porque a dívida foi paga. Pode não ter sido paga por mim, porque eu não podia pagar, mas Jesus Cristo pagou o meu, o teu, o seu, o nosso pecado lá na cruz. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos justificados. E tudo isso é um mérito, porque é graça, é dom de Deus. Mas isso precisa de um elemento que faz parte, que é a fé. Tem gente que não acredita nisso, é por isso que sobe morro no joelho.
É por isso que tem uma vela queimando 7 dias em casa. Porque ele acredita que essa vela vai resolver seu problema. Você pode queimar uma carreta de vela, não vai perdoar teu pecado. Você pode queimar um compêndio de vela, você sempre estará nas trevas. Mas quando Jesus vir sobre tua vida, que Ele é a luz do mundo, você resplandecerá como o sol da justiça, como a aurora que brilha de manhã até a noite. E aí, eu preciso acreditar. Paulo vai fazer várias analogias sobre o primeiro Adão, o último Adão, mas não é isso que eu quero trabalhar. Primeiro eu estou mostrando que nós estamos justificados por base em Florença, pela justiça de Deus. Então Deus não aliviou, não, pastor. Não, Deus não aliviou nada. Jesus morreu na cruz. Ele foi crucificado. John Piper diz que na cruz o amor e a ira de Deus se beijam, se abraçam, porque na cruz está a justiça de Deus executada no seu próprio Filho Jesus. Deus não nos justificou à toa, porque isso feria os princípios da sua justiça, dos seus atributos. Deus nos justificou porque seu Filho morreu por mim e por você e por nós. Então, a justificação, ela é recebida pela fé. É por isso que, saindo do Egito, aquela multidão, só entra 2, Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb entraram na terra prometida, pastor? Eles entraram na terra prometida porque eles tinham fé no Deus que prometeu. Quando eles saíram de Gós, Deus disse a eles: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ora, nos primeiros dias o povo começou a murmurar, porque o povo não tinha fé. Mas Josué e Caleb tinham uma fé tão veemente que quando eles chegaram lá, 40 anos depois, que eles vão fazer uma espionagem na terra, foram observar, fazer uma observação. Quando chegaram lá, eles foram num total de 12, e entre os 12 estava Josué e Caleb. Eles viram que a terra que Deus prometeu existia, que essa terra era verdadeira, que a terra era frutífera. Mas eles disseram: nós não podemos entrar lá, porque essa terra tem gigante, tem gente grande lá, tem os Refaim, tem tanta gente lá, o Jebuseu, o Azeu, os tantos Zeu que tinha lá. Josué e Caleb disse: olha, pode ter gigante lá, pode ter os Refaíns lá, mas uma coisa eu sei, esta terra é nossa, porque o Senhor nos deu por herança. É por isso que tem muitos cultos que uns recebem, outros não, porque uns acreditam no poder de Deus, da sua palavra, outros estão aí duvidando: será que isso é verdade? É por isso que essa justificação, ela é mediante a fé, que temos paz. E esta paz aqui é uma paz relacional, porque o homem estava separado do Deus Santo. Então, a fé no sacrifício de Jesus Cristo não é só fé na fé, porque isso é fideísmo. É fé naquilo que Cristo fez por mim, não por aquilo que eu fiz. É fé naquilo que Cristo realizou e não naquilo que eu posso realizar. Aleluia. É fé naquilo que é incompreendido, mas não naquilo que eu compreendo, porque tudo aquilo que eu compreendo está no campo da compreensão, mas tudo aquilo que pertence a Deus não está na compreensão do homem, porque o homem não pode nem pensar em compreender as coisas de Deus. Paulo às vezes pensava assim, e ele começava a falar de Deus de uma forma tão linda, e ele, quando começava a falar de Deus, ele ia se empolgando. E tem uma parte da Bíblia que ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, Senhor, que a minha mente não pode alcançar. Então, a justificação é por intermédio de Jesus Cristo.
ela é a base da justiça de Deus. Não é pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor fez por mim. Não é pelo que eu entendo ou compreendo, mas é pelo incompreensível, porque disse o apóstolo Paulo: obrigado, Senhor, disse Paulo. Eu estou só parafraseando o contexto, porque ele disse: aprove a Deus salvar o homem pela loucura do Evangelho. Muito mais. A justificação, ela traz paz. A paz é uma bênção ligada ao passado que o homem havia com Deus. Todos nós no passado estávamos em conflito com Deus. A justificação trata de algo que já foi realizado. E aí, a justificação nos traz essa paz. E esta paz está ligada ao passado. E é por isso que pela justificação e pela fé nós temos acesso à graça. E esta palavra acesso no grego, ela é um presente contínuo, ou seja, que eu posso ir e ter todos os dias acesso a Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, o homem não poderia entrar no tabernáculo a não ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no dia da expiação. E primeiro ele queimava sacrifício por ele, e depois ele entrava com um sacrifício para representar o povo. O povo ficava tudo de fora. Somente ele entrava lá no Santo dos Santos. Agora, o véu foi rasgado. Glória a Deus. Nós temos acesso. Nós podemos entrar lá. Nós podemos sentir a sua presença. Nós podemos falar com Ele em casa, no ônibus, no metrô, na rua, na esquina, na igreja. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Pelo sangue que por mim Jesus derramou, eu tenho livre acesso para entrar. Você pode entrar. Você pode entrar. Você não precisa de Maria. Você não precisa de Pedro. Você não precisa do presbítero. Você não precisa do pastor para entrar. Dobre o teu joelho, aonde você estiver, e clame a Ele. Jonas disse: eu clamei ao Senhor no inferno, e Ele me ouviu. Temos acesso. Podemos entrar. Isso trata de uma condição permanente e inabalável. Mas eu queria trabalhar uma palavra interessante aqui, que ela está traduzida na nossa linguagem como acesso. Veja aí na sua Bíblia, no verso de número 2, diz assim: por intermédio pontífice, de quem obtivemos igualmente acesso. Diga acesso. Acesso. Diga novamente acesso. Acesso. É aqui que eu quero trazer mais algumas coisas para a gente no texto. O Novo Testamento em si, ele foi escrito na língua grega. Era a língua da época. E quando ele foi, o Novo Testamento foi traduzido para a nossa linguagem em português, algumas palavras, elas não podem ser expressadas de forma como elas são no sentido originais. Então, é preciso buscar a etimologia da palavra, em que sentido
de em que contexto aquela palavra foi escrita, para a gente ter uma ampla compreensão da palavra. Então essa palavrinha pequena aí, que nós lemos na nossa linguagem em português, com apenas ser letra, no contexto daquela época em que eles estavam vivendo, ela tinha 3 grandes significados. E aqui é o que eu quero chamar você para redobrar a sua atenção, para compreender a mensagem. A palavra acesso no grego é prosagogen. Ela tem um tríplice significado. Ela significa 3 coisas. Por exemplo, a palavra está consumado na cruz, ela tem 3 significados do grego. Ela é a palavra tetelestai. Ela ali tem 3 significados para que ela era usada. Então a Bíblia diz, pastor Júnior, que toda palavra é divinamente inspirada pelo Espírito. Então, se essa palavra está ali, é porque ela tem um sentido para nos falar. E essa palavra é o primeiro significado. Quando você vem culto de doutrina, meu irmão, traga uma caneta, um pedacinho de papel, porque tem coisas que a gente vai falando e talvez não dê para você conseguir memorizar. Se você tiver uma memória como a minha, glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque eu não sou um bom no sentido de leitura, eu não sei ler muito rápido, eu leio devagar, mas eu tenho uma percepção muito grande da mente e consigo guardar isso aqui. Glória a Deus. Consigo guardar aqui. Tem gente que não tem isso, né? Tem que anotar. E é já provado que quando você ouve, você guarda aí uns 30%. Quando você, está vendo? Mas quando você ouve e escreve, aí o negócio vai para 60%. Aí quando você ouve, escreve e recita, aí você aumenta ainda. Então por que a gente tem crente que a gente prega e ele não aprende? Porque ele nem ouve direito, nem guarda direito, nem escreve, nem repete, nem aprende e nem entende. Então é bom você trazer culto de doutrina na minha igreja, bigode. Traga caneta, porque é um culto mais voltado para ensino, para que as pessoas tenham mais compreensão, né? Então essa palavra tem o primeiro significado no grego. Preste atenção. A primeira vez, essa palavra poderia ser, ela significava a introdução de alguém à presença de uma realeza. Quando alguém queria entrar na presença de um rei, vocês sabem bem disso, a maioria daqui sabe, que não se entrava na presença de um rei. Eu não quero falar com o rei, não. Tinha que ter alguém que fosse o intercessor, que por intermédio de alguém pudesse falar. Lembra de Esther? Mardoqueu usa Esther como alguém. E a palavra ali, se fosse no grego, era prosagos, alguém que pode levar eu à presença do rei. Então essa palavra era usada quando alguém queria entrar na presença do rei. Ela dizia para o outro: eu preciso de um prosagoge, eu preciso de alguém que me leve, porque se eu entrar na frente do rei... Então, o primeiro significado dessa palavra é alguém para entrar na presença do rei. Alguém que entrou mediante o favor de alguém. E aí eu vou fazer a aplicação dela ao texto, baseado no contexto do texto. Jesus, ele é aquele que abriu a porta para nós entrarmos na presença de Deus. É por intermédio dele, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem do verbo vir ao Pai se não for por mim. Então vamos trabalhar no contexto monar. Quando Jesus vai à presença do rei,
Pai, ilustrado aqui, ele pode entrar porque a porta está sempre aberta para o Filho. Ele disse no Evangelho de João: eu faço tudo o que agrada ao Pai, e o Pai gosta de mim. E eu me alegro em fazer a vontade do meu Pai. Foi aí que João está batizando o Rio Jordão, e ele disse que quando Jesus saiu do Rio Jordão, a pomba, como símbolo corpóreo do Espírito Santo, pousou sobre Jesus, e uma voz que saiu do céu disse: este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro, de quem eu sinto felicidade e completude nele. Agora escute aqui. Lembra que nós estávamos em guerra com Deus? Nós não tínhamos acesso a Deus, porque o véu nos separava, porque o pecado nos separava de Deus. Mas Jesus veio e disse: não, eu vou levar vocês lá. Ele é o nosso prosagoge. Ele disse: eu vou fazer vocês entrar. Quando nós entramos na presença de Deus, nós tínhamos na mente, quando nós entramos no palácio, quando nós entramos na presença de Deus, essa é a sensação que a gente tem, né? Alguém que a gente machucou, fez de tudo que não prestava para ele, a gente fez de tudo, sabe? Pensa numa pessoa que você fez de tudo que ri para ele. Então quando você pensa: rapaz, quando eu for ver fulano, ele vai estar irado comigo. Quando nós entramos na presença de Deus, pais, nós pensávamos que ia nos deparar com um Deus irado, como pregou Jonathan Eduardo. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, nós vimos duas coisas. E é três, mas eu queria falar de duas. Na base do seu trono diz que é justiça e misericórdia e graça. Esse Deus, ele é gracioso. Nós não poderíamos entrar no palácio, mas o filho do dono do palácio pode entrar. Quem sabe, usando uma analogia aqui, uma alegoria, quem sabe na hora da entrada alguém dos guardas dissesse: ei, para onde vai? Não, você não pode entrar aqui. Aí Jesus disse: não, para aí, está comigo. E é por isso que Jesus disse: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos. E o Pai pode abrir a porta para os amigos de Jesus. Trazendo para a nossa vida, quantos de nós não já abrimos portas para amigos de nossos filhos? Nós nem conhecemos a pessoa, mas nós abrimos a porta, porque se é amigo do nosso filho, também é nosso amigo. Então o primeiro sentido dessa palavra é alguém que entrou na presença do rei mediante o favor de alguém. Jesus está na porta do palácio. O palácio é o céu, o passaporte é a fé, e o próprio Jesus é a porta que nos dá acesso ao próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Aleluia! E aí, tinha uma coisa quando a gente recebe hóspede em casa. Esse menino, esse é o Mateus, é o que aniversariou. Esse é o Tiago. Se Tiago chegar amanhã em casa e dizer assim: pai, olha, eu estou com um amigo aqui, ele vai ficar comigo aqui. Tá, ele vai dizer: eu não conheço seu amigo Mateus, mas você conhece? Conheço, é meu amigo, então entra. E esse menino vai ficar lá, pode ficar um dia, 2 dias, mas vai chegar um dia em que tá, vai dizer assim: ô Mateus, Tiago, não confundo, ô Tiago, está na hora desse seu amigo ir para casa. Quando nós entramos nesse palácio, tinha um tempo estabelecido, tá, para a gente voltar. Só que quando Deus talvez reivindicou, para que é meu e tudo que o Senhor tem é meu e a gente somos um só. Então faz o seguinte: eu já não quero mais ter esse cara aqui como amigo. Não, filho, não. Esse agora vai ser meu irmão.
Eu quero que o Senhor adote ele. Somos filhos adotivos de Deus e temos herança como herdeiro. E aí, meu irmão, uma vez que nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo, nós temos direitos agora a estar no palácio. Não mais como amigo, mas como filho. Não mais como hóspede, mas como morador. Só que a segunda aplicação para essa palavra no grego significa a ideia de trazer alguém ou introduzir alguém ao santuário de Deus para o adorar. E sabe o que eu acho interessante? É que esse palácio, ele exala adoração. Não tem como entrar nesse palácio e ficar lá com a cara parecendo quem comeu giló. Não tem como entrar nesse palácio e continuar a pessoa como era. Quem entra nesse palácio é movido por uma Shekinah. É movido por uma glória. E é por isso que ele canta: adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Mesmo faltando tudo, quero adorar. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa adoração, ela não é dependente da circunstância que você vive. Você não pode adorar a Deus pelas circunstâncias da vida. Você não pode adorar a Deus, não, eu só adoro a Deus quando eu estou com saúde, não. Mesmo faltando tudo, quero adorar. Mesmo desempregado, faltando tudo lá em casa, mesmo doente, sem poder andar direito, então canta: adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso. Mesmo faltando, meu irmão, mesmo doente, mesmo caluniado, mesmo perseguido, mesmo esquecido, mesmo doendo, adore, adore, adore Ele, exalta Ele. Há um perfume que exala na presença dEle, e você tem que adorar independente da luta, da circunstância. É por isso que depois que disseram a Jó, os camelos, os animais e os bois, as jumentas morreram, os teus servos foram mortos, os meus filhos estavam tudo debaixo do teto da casa e o vento os derrubou e morreram todos. Diz a Bíblia que Jó tirou sua roupa
vestiu-se de pano de saco, raspou sua cabeça e colocou cinza. E diz a Bíblia que Jó adorou a Deus. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar o hino mesmo sem saber, o corpo dolorido misturando a letra, mesmo sem saber direito, mas ainda crer que há um Deus no céu que vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo vai ficar de cara feia quando vê você na igreja dando glória a Deus. Eu não entendo porque os crentes não adoram a Deus mais. Se murmura tanto, reclama por causa do ar, reclama por causa do horário, reclama por causa do som, reclama por causa do dirigente. E Deus está esperando você adorar Ele. Deus está esperando você dizer: não importa o que eu estou passando, mas eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar. Eu quero dizer que o Senhor é santo, é poderoso. Terceira uso dessa palavra
era quando os marinheiros entravam no barco e eles saíam de um porto para outro porto. Havia muitas pessoas naquela época que andavam, que era o seu maior meio de transporte da época, era o meio marítimo. Era como se fosse o meio de transporte hoje aéreo. E todas as vezes que um avião vai decolar, ele decola, e tem ali os passageiros e os tripulantes, os comandantes de bordo, que eles usam uma palavra interessante. Eles dizem assim: mantenham suas cadeiras reclinadas, cinto de seguranças atacados. A partir desse momento, todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Estamos aguardando a liberação para o pouso. Depois que o avião pousa, eles ainda dizem: permaneçam em seu lugar, até que seja dado a ordem ou a palavra de que vocês podem desatacar o cinto, que está tudo tranquilo. Essa palavra era usada lá, naquela época, prosagógia, para quando um barco chegava no porto, quem estava lá no porão do navio, quem estava lá distante, o marinheiro tinha que gritar essa palavra. E ele gritava: prosagógia. Todo mundo entendia aquilo. Sabe o que ele estava dizendo? Chegamos seguros. Deus está dizendo: nós tivemos acesso pelo Filho, fomos levados à sua presença para adorar pelo Filho. E tem uma coisa, meu filho: vamos chegar lá seguro. Mas o que é isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa. Diz a Bíblia que Jesus disse aos seus discípulos: entremos no barco e passaremos para outra margem. Aquilo é uma ordem, está no imperativo. Jesus disse que chegaria do outro lado. Eles têm um destino para onde vão. Jesus não prometeu uma viagem sem tempestade, mas ele prometeu que vamos chegar lá seguro. Então, o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele é a nossa âncora. Ele é a âncora da alma. Só que ali há uma inversão no nosso contexto. Quando o navio joga uma âncora e que ele quer sair, ele puxa a âncora e vai. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a âncora que atravessou além do véu. E ele cravou-se no trono de Deus. Como ele não pode sair de lá, ele vai ter que puxar o teu barco e o meu barco. Aí também diz: as ondas balançam meu barco, para que eu não chegue lá. Mas Cristo está no comando, não vai deixar. Pode as tempestades da vida querer fazer teu barco parar, pode as ondas ser contrárias, pode os ventos soprarem forte. Jesus está dizendo: eu sou a tua âncora e você vem. Você vem, você vem, você vem, você vem, você vem, você vem. O inimigo pode gritar, as pessoas podem dizer que você não vai chegar, a família pode não acreditar, mas você está chegando seguro. Ele é Senhor da nossa vida. Aleluia. Ele nos deixou Glórias. a garantia de que vamos chegar lá. Glória a Deus. Um dia tudo isso vai passar. Eu creio, meu Pai. E o que eu faço, pastor?
somente uma coisa: não desista da sua cruz. Vá com ela até o fim. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Isso. Ele abriu a porta, Ele nos deu acesso, Ele nos levou à presença do Rei para adorar. E Ele está dizendo: você vai chegar a ser. O importante não é como você começou, o importante é como você vai terminar. Porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Por isso, vá em frente. Não desista. Ele já nos justificou pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus temos paz com Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. Desculpa aí, eu devo ter passado uns 15 minutos ou mais. Vai em frente, não desista. E tudo isso Jesus fez por mim e por você. E eu e você não merecíamos. Sei que não mereço o teu cuidado. Sei que não mereço o teu socorro. Mas me sinto fraco e doente. Sou pequeno e sou carente. E sem ti eu sei que morro. Eu não posso caminhar sozinho. Vem, Senhor, me toma pela mão. Sei minhas fraquezas são demais. Eu não mereço ser teu filho e nem mereço o teu perdão. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não me deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho. E não deixo a minha culpa. Olha como é que Deus se alegra. Quero confessar que tenho errado, tenho tropeçado em meu caminho. Mesmo assim não tenho me abandonado. Tua vara e teu cajado me consola, papaizinho. Mesmo sendo cheio de defeitos, a tua mão me alcançou. Tu conhece bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, que não te deixo, porque preciso do teu carinho. Senhor Jesus, sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho.